Isto, diz ele, é o meu corpo. Tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Bem, há um debate aqui. Católicos e alguns protestantes católicos na transubstanciação, e o número de protestantes, sobretudo pedobatistas, na consubstanciação. Eles dizem algo da seguinte natureza: os católicos creem que quando o padre toma, eles não usam mais pão, usam a hóstia e o cálice, e pronuncia sobre aqueles elementos uma bênção, palavras já pré-determinadas que são pronunciadas naquele momento. Aquela hóstia, aquela bolacha, ela se torna literalmente o corpo. É Deus, tanto é que ela deve ser adorada, e ela é colocada às vezes dentro de um crucifixo de ouro para ser adorada, porque ali está Deus. E é uma bagunça, uma desordem, é uma blasfêmia, é uma irreverência absurda. Isso é a transubstanciação, que aquela substância de trigo, da hóstia, toma uma outra substância, se transforma na substância divina de alguma maneira, porque Cristo está dizendo aqui: tomai o pão, este é o meu corpo. Assim eles creem que aquele pão, aquela hóstia se torna o corpo de Cristo. Alguns protestantes não creem assim, muitos pentecostais também não, mas eles creem algo intermediário. Eles creem que a hóstia ou pão não se torna Deus, mas há algo de Deus ali, assim, há uma substância divina, consubstanciação naqueles elementos. E essa é a razão porque no pentecostalismo, em certas igrejas, porque há uma bênção ali, algo de Deus ali, uma graça de Deus naquele pão, eles levam estes elementos para quem não está na igreja, no hospital, em casa, porque não pode perder esta bênção, certo? Transubstanciação, a doutrina clássica do catolicismo sobre a hóstia e o cálice, a comunhão. E consubstanciação, algo que tem influenciado muitas igrejas protestantes, muitos pentecostais ao longo da história. Mas o que nós cremos? Bem, nós cremos que o pão permanece pão e o cálice permanece cálice. E este pão, como pão, tem ali micróbio ali dentro, porque tudo, a gente está respirando esses micróbios no ar, é pão apenas, é cálice de uva apenas. E eles não transmitem uma graça, não são sacramentos, não transmitem graça, mas eles servem para nós como recursos visuais à memória, porque o Senhor está comandando: fazei isto, tomai, comei em memória de mim. Este pão não poderia ser o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo está ali, segurando o pão, certo? Assim não poderia ser o seu corpo. O que ele está dizendo é que este corpo este pedaço de pão representa, simboliza o meu corpo físico e real, que será entregue por vós como um sacrifício em poucas horas. Fazei isso em memória deste sacrifício que virá. Este cálice de uva representa, simboliza o meu sangue que será derramado. O sangue do Cordeiro deveria ser derramado para a remissão dos pecados, a minha vida entregue em morte. Fazei isso com esses dois símbolos em memória de mim.